Pessoal, então, lá na página 160, nós temos uma fábula do Esopo, né? Vocês já devem ter lido ela, então não há necessidade de nós lermos agora. Mas a gente sabe que os protagonistas aqui é um macaco e um gato. Daí no exercício 1 pede assim, a fábula foi apresentada sem um título. Considere as opções. 1, o gato e o macaco. 2, o amigo que não era amigo. 3, mais amigo que um irmão. 4, as deliciosas castanhas. Das frases apresentadas, qual a única que não serviria como título para a fábula? Qual é a única? 1, 2, 3 ou 4? 3. A 3. Por quê? A 3 fala assim, mais amigo que um irmão. Na verdade, essa relação aqui não era de uma amizade verdadeira, né? Então, a gente não tem como manter esse título. Então, vamos colocar aqui. Número 1, A. A amizade não era verdadeira. Certinho. Na letra B, quais das frases apresentadas são frases nominais? Ou seja, frases nominais são aquelas frases que não têm verbo. Quais não tem? Lá do título. Quais não possuem verbo, gente? 1, 2, 3. 1, 3 e a 4. 1, 3 e 4, isso mesmo. 1, 3 e 4. Muito bem. E a verbal qual é? A frase verbal? 2. A 2, que a 2 tem o era, né? Era. Então, amigo que não era amigo. Então, o verbo ser está aqui representado. Muito bem. Exercício 2. Classifique as seguintes frases do texto em FN, frase nominal, PS, período simples e PC, período composto. Letra A. Viviam o gato e o macaco como animais de estimação na mesma casa. Frase nominal, período simples ou período composto? Período simples. Período simples, muito bem, Rafael. Por que período simples, gente? Porque nós temos apenas um verbo, viviam, tá bom? Letra B. A questão era como obtê-las? A questão era como obtê-las? Frase nominal, período simples ou período composto? Período composto. Composto. Nós temos dois verbos, o era e obtê-las, né? Letra C. Duas. Frase nominal, período simples ou composto? Nominal. Agora eu não tenho verbo, né? Depois, letra D. Mas tão logo o gato puxava as castanhas, o macaco ia comendo. Período composto. Período composto. Nós temos aqui puxava e ia comendo. Letra E. Foi uma bronca só. Período simples. Período simples. Foi, né? Muito bem, gente. Ó, parabéns. Crie legendas para as fotos a seguir, depois classifique-as em frase nominal, período simples ou período composto. São legendas, respostas pessoais, mas vamos criar uma resposta exemplo, que daí aqueles que tiveram dúvida pelo menos saberão fazer, né? Então, nós temos a primeira imagem. São dois meninos num triciclo. Como que a gente poderia colocar a legenda? Eu coloquei... Os irmãos subiram na bicicleta? Os irmãos subiram na bicicleta. Jonathan, pode falar. Eu só coloquei Eba, porque eles estão muito felizes. Ah, colocou Eba. Uhum. Qual que seria a diferença, então, da classificação do Rafael para do Jonathan? Do Rafael, período simples. E do Jonathan, frase nominal. Então, vamos criar aqui uma, né?
Vou colocar aqui, os irmãos se divertem no triciclo novo. Um exemplo, tá? Aqui, então, nós teríamos período simples. Se eu colocasse só o Eva, frase nominal. Agora, a segunda imagem são duas moças mexendo num livro, né? Lendo um livro. Duas amigas? Duas amigas. O que mais? Duas amigas. Vamos colocar a resposta exemplo do Rafael. Aqui eu tenho uma frase nominal. Nós não usamos nenhum verbo, por isso frase nominal. Terceira e última imagem, um grupo de amigos. Violão, cantando, se divertindo. Estamos todos juntos? Estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Aqui eu tenho um período simples. Ok? Professora, tem alguém que quer entrar aí na chamada? Acho que você precisa autorizar. Fala de novo, Ana. Eu acho Professor, o Enzo quer que o entrar. Azevedo quer entrar. Eu aceitei ele já. Gente, número 4. Assinale a frase que constitui um período simples. Qual das alternativas vocês assinalaram? Qual delas tem um período simples? Você vai visitar a Maria hoje? Isso, você vai visitar a Maria hoje? Locução verbal. Então, a gente tem aqui um verbo auxiliar e mais o verbo principal. Por esse motivo, a gente considera período simples. Vamos marcar aqui letra D. Alguma dificuldade para encontrar os verbos das demais, para vocês poderem identificar que essa era a única período simples? Professora, Oi. Pode falar. no simulado, você colocou uma questão, eu fiquei muito em dúvida. Era sobre a tirinha lá que você colocou. Qual foi a dúvida? E o menininho falava sobre Miss Ariana. Qual que era a resposta dessa? Eu tenho que abrir depois o simulado aqui, deixa eu te falo, tá? Finalzinho da aula, me lembra que eu abro ele, que eu não vou lembrar da questão. Beleza. Número 5. Como estudamos, para que uma frase tenha sentido, ela precisa ser interpretada no contexto em que foi produzida. Observe as imagens a seguir. O que indica a frase, as visitas foram embora? Em cada situação proposta, pessoal, as visitas foram embora, na primeira imagem, que frase a gente poderia colocar para representar depois dessa frase? As visitas foram embora? O que eles podem estar querendo, se escondendo numa caixa? Eu coloquei, já posso sair. Já posso sair, pois não queria ver as visitas, né? Ou ainda, não queria ver as visitas já foram embora. O que o Jonathan colocou tá certo, porque dentro desse contexto a gente entende que eles não queriam ver as visitas, né? Já posso sair? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar... As visitas foram embora, eu coloquei aquela que ela tava comendo bolo. Qual que você colocou? Aquela que ela tá comendo bolo. Ah, tá, mas você pode colocar para todas as situações aqui. Todas elas, você pode criar uma situação dentro desse contexto aqui, com essa resposta, a gente só tem que criar contextos diferentes. No contexto do bolo, a gente pode colocar que a pessoa esperava a visita ir embora para ela poder comer o bolo, né? O que você colocou, Manu? Eu coloquei isso. Aham. Então, vamos lá. A Eu pessoa coloquei, já posso comer. esperava a visita ir embora para comer o bolo. São contextos reais, né? Pode acontecer. Terceiro. Eu coloquei, já posso relaxar. Isso, já posso relaxar,
já posso deitar no meu sofá tranquilo, né? Já posso relaxar. Então, dentro de diferentes contextos, a gente consegue empregar a mesma frase. Muito bem. Vamos ao número 6. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a pitícica e a feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos lombrigas. O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe outra versão em linguagem atual. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar um resfriado, ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsula ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose. Feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos vermes. Comparando-se esses dois textos, verifica que na segunda versão houve mudanças relativas a vocabulário, construções sintáticas, pontuação, fonética ou regência verbal. Vocabulário? Vocabulário, né, gente, tá? Óbvio, vocabulário. Então, letra A. Depois, número 7. Crédito imobiliário. Financia até 95% do seu imóvel. Você poderá comprar um imóvel novo ou usado e pagá-lo em até 35 anos. Faça uma simulação no site Banco Barueri e conheça as condições especiais. Fale com a gente ou ligue. Banco Barueri. Financie até 95% do seu imóvel. O enunciado acima pode ser classificado como frase nominal por ser curta, oração por se organizar em torno de um verbo, período composto por estar formado por mais de uma oração, oração por não apresentar verbo ou frase por não apresentar sentido completo. Eu coloquei a letra B. Isso, financia até 95% do seu imóvel, nós temos o verbo financia. Então, nós temos um verbo, é uma oração que se organiza em volta do verbo financie, né? Número 7, B. Deixa eu abrir o simulado aqui para tirar a dúvida da Ana Luísa. Eu já estou fazendo aula, mãe. Gente, vou ver se eu consigo projetar aqui para vocês, tá? Consegui compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Estão vendo? Estão vendo ali a tirinha? Então, a Ana Luísa perguntou lá. O que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana, é bom para você. Vegetariana? Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesariano. Gosta de sobremesa, né? Então, no último quadrinho, a palavra sobremesariano consiste em quê? Ele criou uma palavra. Quando a gente cria uma palavra, ó, aqui, ó, a gente está criando um neologismo. Olha o gabarito ali, tá? Então, acertei. letra A, neologismo, tá bom? Então, quando ele cria uma palavra nova, é isso. Mais alguma dúvida em relação ao simulado? Aproveitem que eu tô com ele aberto. Ana, acertou a questão? Acertei, professora. Mas eu tive que pesquisar o que era, porque eu não sabia. Não sabia? Não. Ah, mas vocês tiveram tempo, né, para pesquisar, isso é bom. Gente, o que mais? A respeito do simulado, mais alguma dúvida? Deixa eu mostrar aqui. Questão 3. Daí depois nós tivemos... Acho que os demais estavam bem tranquilos, né? Então tá jóia. Vou fechar ela aqui.
Depois, na aula de ontem, né, a aula gravada, a gente começou já a falar um pouquinho sobre uma doce presença. E a gente falou lá naquela aula gravada a respeito dos amigos que às vezes a gente tem longe, né? Alguns amigos a gente perde ao longo da vida, talvez porque foram embora, ou a gente mesmo foi embora, né? Meu pai era bancário e nós nos mudávamos, assim, mais ou menos a cada 4 anos, nós mudávamos de cidade. Então, eu nasci numa cidadezinha chamada Santa Isabel do Ivaí, aqui no Paraná. Depois, eu me mudei para Cruzeiro do Oeste com 5 anos. De Cruzeiro do Oeste, não, minto, desculpa, com 5 anos eu fui para Cascavel. Com 5 anos eu já estava em Cascavel. Com 10 anos eu me mudei aqui para Araruna. Depois vim para Campo Mourão. Depois de Campo Mourão, eu morei um tempo em São Bento do Sul, em Santa Catarina. E depois retornei para Campo Mourão. Meu pai ainda se mudou mais 2 vezes. Ele foi para Corbélia, depois de Campo Mourão. Foi para Cascavel novamente. Veio para Campo Mourão e foi para Apucarana. Então, tudo isso devido às necessidades de se mudar em relação ao emprego dele, né? Então, eu não conseguia ter amizades como alguns de vocês têm, amizades que vêm lá desde das primeiras séries, né, do ensino fundamental 1. Ai, a gente estou junto lá no nível 3. Não, eu não tive isso. Porque as minhas amizades, assim, elas eram amizades que a gente tinha um relacionamento curto, né, máximo 4 anos. Eu Mas também. algumas amizades a gente consegue manter. Das minhas amizades que eu preservo até hoje, eu consigo manter algumas que eu passei até a partir dos meus 10 anos. Porque antes disso, a gente tinha muito criança, a gente não consegue assim estabelecer contato com essas amizades antigas, né? Então, assim, eu tenho lembranças de algumas, mas a partir dos 10 anos, quando eu morava aqui em Araruna, algumas amizades eu pude preservar. Que ali eu morei até os meus 14 anos. Então, a idade de vocês, a idade que vocês estão vivendo, nessa época eu morava ali. Uma cidade pequena, uma cidade que a gente não oferecia risco, assim, para a gente andar sozinho na rua. A gente ia para a escola sozinho, a pé. Podia ir na casa de um amigo que era ali pertinho, né? Andava de bicicleta na rua, jogava bets na rua. Então, era mais tranquilo, uma cidade pequena, né? Então, algumas amizades daquela época eu ainda preservo. Agora, para trás disso, não tenho amizades, né? Porque a gente não conseguiu estabelecer vínculos, até porque na época que nós vivemos agora, a gente tem a internet, né? Se você se muda, um amigo se muda, você mantém contato. Agora, na minha época, era carta, né? Então, de 10 anos para trás, a gente não tinha esse hábito de escrever as cartas. Mas eu gostaria de saber de vocês agora. Que amigo você não vê há muito tempo e gostaria de rever e por que acabaram se distanciando? Liguem os microfones aí e vamos falar. Tem algum amigo que você não vê há muito tempo, que você gostaria de ver? Eu agora há pouco... Professora, eu não vejo ninguém há muito tempo. Não, Cecília, mas não tem ninguém assim que você se distanciou? Que não vê há muito tempo, pode ser assim. Antes da quarentena. Então, Isso. tem muita gente que eu não vejo há muitos anos. Ah, tem umas pessoas lá de Vinhedo. O Jonathan teve a oportunidade de morar em outras cidades, né, Jonathan? Tem alguns que você gostaria. Professora, eu era que nem você também. Eu era muito rápido. Eu lembro que na creche, eu já estudei tipo uns 3 creches, eu acho. E daí eu fui pro Japão, aí eu voltei pra cá, fui pra lá e voltei de novo. Aí tava lá em São Paulo, aí vim pra cá. E você tem lembrança de alguns amigos de Vinhedo, do Japão, não? Não, do Japão eu lembro também de alguns. Mas acho que os nomes deles eu não lembro, não. Lembro de fisionomia. Eu lembro de um que eu acho que se chamava Daichi e a gente ficava caçando, lá no Japão chama tombo, libélula. Ah, libélula, que legal. Vocês podiam brincar na rua lá, Jonathan? Lá era bem de boa, nós saía de bicicleta para se reunir, para jogar no Nintendo lá no parque e depois a gente ficava correndo, brincando de pega-pega.
E depois 5 horas nós voltávamos. Que legal. Olha, hoje mesmo de manhã, na hora que eu abri meu celular, tinha aqui uma mensagem no WhatsApp. Uma amiga minha da faculdade me mandando, estou com saudade. Então, assim, minha faculdade eu já concluí tem 12 anos. Mas é uma amizade que a gente preserva, né? Vira e mexe a gente se encontra, mas por conta da quarentena, impossível. Então a gente acaba sentindo saudade, né? Agora, você acha possível levar uma amizade para a vida toda? Pensa aí um eu acho. pouquinho. É possível levar uma amizade para a vida toda? Sim, porque a minha mãe, ela ainda é amiga das amigas dela, tipo, de muito tempo atrás, estavam juntos na escola. Eu ia falar exatamente isso. Se você tem essa dúvida, pergunte para os seus pais, para sua mãe, principalmente a mãe. A mãe preserva, né, esses amigos. A minha mãe Mas, também. ô, professora, Pode mas falar. se você morre com 9 anos, é a vida toda. Preservou as amizades. É, tá certo. Agora com as redes sociais, né, as nossas mães e até a gente consegue buscar alguns amigos lá das antigas, né? E essas amizades, nem seja virtualmente, elas vão sendo preservadas. A gente vai se falando, vai vendo lá os filhos que nasceram, no caso da minha mãe já tá vendo os netos, né? E assim vai. No caso da minha mãe tá vendo bisneto, né? Quem tá vendo neto já sou eu. Terceira pergunta. Caso você tivesse que se mudar para longe, de quem você sentiria mais falta e por quê? Cecília, você disse que não tem muitos amigos aí. De quem que você sentiria falta se você se mudasse hoje? Você Nossa, ficou para ir para Maringá, né? Daí voltou. Se você tivesse ido realmente para Maringá. eu acho que eu ia sentir falta de ir no Burger King. Ai, mas e dos amigos ninguém? Mas acho que com os amigos, sim. Ah, tá. Ir Com a no Burger companhia King com os deles. amigos. Aham, com a companhia deles. Diogo, você? De geral, por quê? Geral, você sente Professora, eu falta. não consigo ficar na quarentena. Tô com saudade de todo mundo. Mas você tá saindo aí engenheiro ou não? Ah, tem que sair um pouquinho, né? Tomar um sorvete, Mesmo no frio. né? A engenheiro tem algum caso ou não? Não que eu saiba. Ah, que bom, né? Aqui teve alguns dias que nós passamos sem nenhum caso confirmado. Agora, ontem foi confirmado mais um. Mas assim, a gente está se prevenindo, né? E por isso os números estão crescendo. Quando crescem numa margem muito pequena. Isso é bom. Então, gente, para esse primeiro momento de aula, nós vamos dar continuidade agora ao texto só no nosso próximo plantão, tá? Eu vou fazer a chamada e daí então vocês estarão liberados, tá bom? Que dia começa as provas de vocês? Dia 29 tem a de Essa inglês. sexta-feira. Sexta-feira? Uhum. Então sexta-feira a gente não vai ter plantão? Acho que não. Ah, verdade. Então vamos lá. Chamada. Alice. Alice tá? Não. Ela me disse que estava dormindo. A Ana Júlia não conseguiu entrar. Ana Luísa, Presente. Arthur Goldoni, Presente. Arthur Henrique, Presente. Cecília, Presente. Diogo, Presente. Emanuela, Presente. Enzo, Presente. Felipe Seiga, Salve. Henrique, Presente. Jonathan, Aqui. João Pedro Rapsinski, Aqui. João Pedro Ternopilski, João Vitor, Aqui. Joaquim, Aí aconteceu isso comigo. Aqui. Júlia Rank, tá ali, Júlia Estela. Júlia Estela entrou? Ah, tá ali. Lucas,
Luiz Otávio. Luiz hoje não vi. Tá Cadê o aqui. Luiz? Tá aqui. Ah, tá ali, tá quietinho. Matheus. Matheus está? Murilo. Aqui. Otávio. Presente. Paulo André. Presente. Rafael Colli. Presente. Rafael Petrus. E Vinícius. Gente, deixa eu falar também que eu deixei para o fim. Presente. Quem falou presente por fim aqui? Vinícius. O Vinícius. Ah, tá. Eu. Olha só, eu quero parabenizar o 8º ano de modo geral, que todos participaram da atividade do livro, tá? Assim, ficou bacana a participação de vocês. A gente sabe que alguns só leram, mas assim, de modo geral, foi bem bacana, sabe? São de parabéns mesmo. As outras turmas, nós tivemos alguns alunos que não fizeram, mas vocês 100%. Então, assim, eu tô bem feliz mesmo. Inclusive, olhando as atividades de vocês lá no AVA, o 8º ano tem participado com um número bastante significativo. E eu estou parabenizando vocês novamente, porque vocês estão se mostrando responsáveis. E isso é muito bom, porque nós vamos ter ainda mais alguns dias de ensino remoto, né? Não sabemos quantos ainda, mas esse semestre vocês sabem que a gente não volta. Tá? Então, de parabéns. E nos próximos livros vamos pensar aí, de repente, numa encenação, que o 6º ano está encenando, tá bem bacana. Gente, beijo, tá? Já A vão... gente faz um machinima dentro do Minecraft. Você é criativo, né? Pessoal, vão então já se programando aí, conseguindo os próximos livros. Eu mandei no grupo para vocês os 2 próximos livros, tá? Vão se programando já vão adquirindo ou baixando em PDF para começar essa leitura, ok? Ô, professor, mas daí como que vai ser o próximo livro? Com certeza, Rafael, eu vou fazer algum trabalho assim também, algum trabalho usando alguma mídia digital, tá? Porque eu não sei se perguntas e respostas nesse momento é o melhor. Quando a gente faz um trabalho assim diferenciado usando mídias, eu acho que vocês se envolvem de uma maneira mais legal. Eu gostei. Mas ainda não está definido, tá? Quando tiver definido, eu aviso. Gente, até mais. Tchau, Boa professora. quarta-feira. Beijo. Ah, professor.